Boa noite, querido. Boa noite, querida. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer tê-la conosco nessa noite especial. A noite do Celebrando a Recuperação, nesse tempo de isolamento social, estamos fazendo online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema proposto para hoje à noite é relacionamentos disfuncionais. Nós usamos esse termo porque não existe relacionamento perfeito. O máximo que nós temos são relacionamentos que funcionam, que estão dando certo, que não é perfeito, mas está dando certo. E o outro termo é para relacionamentos que não estão dando certo, que são disfuncionais, relacionamentos insalubres. Queria que você pensasse um pouquinho, que você imaginasse se existiria um tempo em que nós estaríamos sem poder participar de uma sessão de cinema, que nós não tivéssemos uma sala teatral, não tivéssemos acesso a nenhuma peça teatral. Um momento em que não pudéssemos ir a nenhum jogo de futebol, em que as mulheres e os homens que gostam de futebol não tivessem um campeonato para participar. Imagine um tempo em que nós não tivéssemos um shopping center para ir. Imagine um tempo em que os templos estariam fechados, igrejas abertas, mas os templos fechados. Consegue imaginar o que acontece com a sociedade quando há um isolamento, quando não tem uma válvula de escape? Quando eu fico confinado à minha casa e eu não tenho acesso a nenhuma situação na qual a minha mente consegue espairecer, tem uma televisão, tem um Netflix, tem algumas questões assim dentro de casa, mas que, de maneira geral, eu estou quietinha. Eu estou vivendo uma solitude. É esse tempo que estamos passando, não é, queridos? É esse tempo que estamos passando. Então, o que acontece é que, neste momento, os nossos conteúdos estão vindo à tona. Nesse momento em que não tem nada paliativo para eu dar uma distraídazinha por fora, né? Como eu disse, tem na nossa casa, mas nós não estamos saindo. Os nossos relacionamentos estão sendo colocados à prova. Nós estamos descobrindo o que tem dentro em nós, estamos descobrindo baseado no que os nossos relacionamentos existem, o que está acontecendo. As pessoas solteiras falando da solidão. As pessoas casadas com filhos falando da falta da solidão. É muito interessante nos consultórios, né? As pessoas reclamando de estarem sozinhas e aquelas casadas com filhos reclamando de que não estão dando conta de todo o peso de cuidar de uma família. O fato é que nós estamos deparando com a gente mesmo. Algumas entrevistas e alguns jornais, alguns noticiários estão falando sobre que os países afetados pela pandemia, por exemplo, na China, o aumento do divórcio nesse período disparou. Isso foi pelo Jornal Contábil. Um outro noticiário fala assim, que o confinamento teria causado número recorde de anúncios de divórcios nas cidades. Um outro fala, após a quarentena, o aumento no número de pedidos de divórcio aumenta. Essa foi a Folha Vitória. O que nós estamos percebendo é que muitos relacionamentos que nós achávamos que existia, de fato não existiam. Eram relacionamentos idealizados. Quando falamos sobre a questão da dependência emocional, que muitas pessoas estavam casadas com o que elas achavam que era um relacionamento, mas era algo idealizado. Nós falamos um pouquinho sobre a Vossa Majestade o Bebê,
né? Aquele indivíduo, então aquela indivídua que estava casado, que achava que tinha encontrado aquela pessoa perfeita, porque aquela pessoa supria todas as suas necessidades. Aquela pessoa, você estava naquela fase do enamoramento, que todos passamos. Não é errado ter essa fase do enamoramento, essa fase em que nós estamos sentindo plenos, né, com aquela pessoa. Só que há momentos que nós vamos passar para a segunda parte desse relacionamento. Saímos do amor primário, desse namoramento, para um relacionamento mais profundo, no qual eu vejo a pessoa como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. E é esse momento que tem causado aos nossos relacionamentos, muitos dos relacionamentos, a não darem conta. Queria falar um pouquinho sobre as características de relacionamentos disfuncionais. A primeira característica de um relacionamento disfuncional é eles não nos ouvem. Nos tolhem a oportunidade de sermos ouvidos, de sermos ouvidas. Somos ignorados, não somos ouvidos. Um relacionamento que funciona é aquele no qual eu ouço a outra pessoa. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Enquanto há discussões, enquanto há situações em que um se expressa, em que o outro se expressa, não é o problema. O problema é quando eu não importo mais com o que o outro fala, com o que o outro deixa de falar. Aí sim, denota um relacionamento disfuncional. Um dos maiores atos de amor é ouvirmos. Deixar de ouvir o outro é um ato abusivo. Uma outra característica de um relacionamento disfuncional é entendermos que somos os responsáveis pelo bem-estar e estado de espírito da outra pessoa. Quando eu acho que o outro é responsável por como eu me sinto, você me faz fazer isto, você me faz fazer aquilo. Quando nós ouvimos isto, nós estamos dentro de características de um relacionamento disfuncional, porque ninguém tem o poder de fazer o outro sentir ou deixar de sentir alguma coisa. Ninguém tem o poder de fazer o outro feliz. Quando nós achamos que nós somos responsáveis pela felicidade do outro, nós estamos dentro de um relacionamento disfuncional. Uma outra característica de um relacionamento disfuncional é o controle. Quando eu acho que eu tenho que controlar o meu parceiro, o meu amigo, o meu familiar, a minha mãe, a minha avó, o meu pai, o meu filho, a minha mãe, quando eu acho que é minha responsabilidade fazê-los pensar como eu acho que é certo, isto é uma prova muito clara de um relacionamento disfuncional, porque as pessoas têm o direito de pensar como elas pensam. Eu não tenho o direito de interferir na maneira como o outro pensa. Eu posso expor a minha opinião. Mas fazer com que o outro creia ou conceba a verdade como eu a concebo, isso é controle. No momento em que há controle, nós estamos dentro de um relacionamento disfuncional. E uma outra característica de um relacionamento disfuncional é assumir a responsabilidade, não assumirmos a responsabilidade pela minha ação, né, que está ligado com o primeiro ponto. Né? Quando eu não me responsabilizo, eu faço isso, eu vi uma vez uma senhora falando assim, olha, eu bebo, mas se você tivesse o marido que eu tenho, você também beberia. Entendeu? Então ela joga para o outro a responsabilidade da bebida dela, do alcoolismo dela. E em contrapartida, então, o que são relacionamentos funcionais? Aquele no qual há uma escuta. O parceiro, a parceira, eles escutam um ao outro. Eu não preciso concordar, mas eu preciso pelo menos escutar. Em contrapartida, um relacionamento funcional é aquele em que eu me sinto protagonista. Eu sei que eu sou protagonista da minha felicidade. Eu sei que eu sou protagonista do meu bem-estar. Eu chamo isso de egossintonia. Relacionamentos saudáveis, queridos,
é aquele que as pessoas escolhem estar juntos. Não relacionamentos em que elas precisam, em que é uma compulsão para estarem juntos. Esses relacionamentos em que eu preciso do outro, em que eu não... Aquelas músicas que a gente ouve, né? Você é o sol da minha vida, você é tudo para mim. É tão lindo, né? Porque é poético, é bonito, mas não funciona na realidade. Não funcionam na realidade. Porque na realidade eu escolho estar com alguém. Não é que eu sou a metade e eu tenho uma outra metade, né? O outro é minha outra metade. Não, eu sou inteira, o outro é inteiro e nós escolhemos caminhar juntos. Uma outra qualidade saudável num relacionamento é dar a liberdade de escolha para o outro, que é o contrário do controle. Eu dou a liberdade. Tem uma frase tão linda que eu gosto, quer saber se algo é teu? Solte. Se voltar para você é teu. Isso é Charles Chaplin que fala sobre isso. Quer saber que é seu? Se é seu? Solte. Deixe voar. Se voltar para você é porque era teu. Se não voltar, nunca foi teu. Existe essa parte bela num relacionamento saudável. Eu dou a liberdade de escolha do outro. E a outra qualidade saudável dentro de um relacionamento é ser menos rígido. Desenvolver acordos. Enquanto o relacionamento disfuncional, eles são estoicos, irredutíveis, é do meu jeito e pronto, porque eu disse. Um relacionamento saudável é aquele em que desenvolve-se acordos. É aquele no qual há uma conversa e nós desenvolvemos o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E por último, são relacionamentos que são vulneráveis, que aceitam responsabilidade por suas ações. Eu tenho essa questão porque eu a tenho. Ninguém me faz ter essa questão. Então, voltando, vou falar uma resumida, tá bom? Relacionamentos disfuncionais, eles tolhem a oportunidade de sermos ouvidos, de sermos ouvidas. Nós somos ignorados. Esse é uma característica de relacionamentos disfuncionais. Relacionamento saudável é aquele no qual eu ouço a minha amiga, eu ouço o meu padrinho, eu ouço o meu cônjuge. Segundo o que nós falamos, é entender que somos responsáveis pelo bem-estar e do espírito do outro. Quando eu acho que eu sou protagonista do bem-estar do outro, isso é um relacionamento disfuncional. Relacionamento funcional é aquele no qual eu sou o protagonista pelo meu estar, pelo meu humor, por quem eu sou. Eu não coloco no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Terceiro, relacionamentos disfuncionais controlam. Relacionamentos funcionais dão liberdade de escolha para o outro. Quarto, relacionamentos disfuncionais, eles são estoicos, irredutíveis, é do jeito que eu disse, é tudo fechado, é tudo fechadão. O relacionamento saudável é aquele em que se desenvolve acordos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, não são herméticos. O último que nós falamos, não assumem responsabilidade por suas ações. Esse é o relacionamento disfuncional. O relacionamento funcional, ele toma responsabilidade, ele é protagonista de suas ações. Queria falar um pouquinho sobre relacionamentos disfuncionais e tem um termo técnico que eu vou usar, mas eu vou explicar o que é. Chama-se conluio neurótico. É o seguinte, relacionamento disfuncional no qual eu tenho relacionamento com essa outra pessoa porque esta outra pessoa favorece as minhas disfunções. Então, eles se encontram para manter os sintomas. Então, vamos dizer, essa amiga, ela é controladora. É aquela que gosta de resolver tudo, de controlar tudo. Aí, a amiga dela, essa amiga querida dela, é exatamente a passiva, que se permite ser controlada. Dá para entender? Essa amizade é baseada em sintomas. No momento em que aquela passiva celebrando, aprender que ela pode ser a autora da vida dela, que ela pode ser feliz, que ela pode tomar decisão, esse relacionamento tá fadado ao fim. Aí tem esse marido que é aquele controlador. Vossa Majestade o bebê.
né, que tem esse relacionamento com essa esposa que ele tem desde de 18 anos, 19 anos, e ela é a Amélia, faz tudo o que ele quer, cuida dele, faz tudo o que ele quer. Aí, vamos dizer que ele entra em terapia, que ele entra no Celebrando, faz parte do grupo de apoio e descobre que ele não precisa ter a última palavra em todas as circunstâncias. Então ele começa a indagar, a perguntar o que ela gostaria, o que ela não gostaria, só que ela não sabe. Esse relacionamento não vai existir mais, porque ela precisa de um homem que diga para ela. Ela precisa de um homem abusivo. Então esse relacionamento não vai dar certo. Então dá para entender o que é o conluio neurótico? Relações disfuncionais é aquele em que eu tenho contato com o outro baseado nos meus sintomas. Então, no momento que eu trabalho essas questões, o relacionamento está fadado ao término. Queria ler um texto para vocês. Eu não li no começo, mas eu queria ler agora, que estamos caminhando para o fim. É Mateus, capítulo 11, no versículo 28 e 29. Nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Desculpem, vou ler de novo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, relacionamentos, eles não precisam ser pesados. O relacionamento maior que deste relacionamento advém todos os outros relacionamentos, é com um Jesus todo-poderoso, mas que resolveu vir aqui na Terra como bebê, totalmente vulnerável. Permitiu-se ser abandonado, permitiu-se ser aviltado, mas tinha uma integridade de quem ele era intocável. Jesus Cristo, ele deu a vida não foi tomada dele. E este primeiro relacionamento nos ajuda a direcionar todos os outros relacionamentos. As perguntas que nós fizemos na chamadinha da nossa palestra hoje é o que leva um relacionamento à disfuncionalidade? Queridos, o que leva um relacionamento à disfuncionalidade é o próprio relacionamento. Quando a gente acorda e vê que nós casamos com uma pessoa idealizada, quando nós, como Vossa Majestade Bebê, queremos um relacionamento perfeito. Nenhum relacionamento, não tem um relacionamento com a família, olha, não, é só agora que ele se tornou assim, ele se tornou assado, não, ele já era assim. O relacionamento já era assim, só que nós não víamos. Aquela amiga já era controladora, só que você não percebeu, né? Foi legal a amizade, mas depois você não percebeu. A segunda perguntinha que nós fizemos na chamada foi: como reconhecer atos abusivos? Queridos, eu só reconheço atos abusivos contra mim quando eu percebo quem eu sou. Quando eu entendo que eu sou esse filho, essa filha amada de Deus, eu falo, mas olha, eu não precisava ter ouvido aquele grito. Eu não precisava ter passado por aquela situação. Conforme eu vou me vendo, conforme eu vou me permitindo ser olhada, eu consigo ver como o outro está me olhando. E a terceira perguntinha da chamada é: existe alguma razão, em particular, para o término de relacionamentos durante o isolamento social? Sim. No isolamento social não tem todos os entretenimentos. Então, os relacionamentos ficam mais patentes, ficam mais claros. Eu consigo ver com quem estou realmente casado. E aí, nesse momento, eu tenho que passar por uma fase diferente do amor, que não é alumbramento. Eu tenho que realmente ajudar na casa, eu tenho que realmente ajudar na educação do meu filho, ajudar na lição de casa, lavar a louça, partilhar de algumas questões que antes eu não precisava. Porque no momento em que eu tinha todos aqueles entretenimentos, eu podia andar num relacionamento idealizado. Então, existe alguma razão em particular para o término de relacionamentos durante o isolamento social? Sim, existe sim.
A razão especial é que, na verdade, eu estava casada muitas vezes com uma pessoa que era idealizada, não era de fato a pessoa com que eu tinha me casado. A pergunta mote de hoje é: qual conteúdo o isolamento social tem trazido nos seus relacionamentos? Que tipos de relacionamento você atrai? Que tipo de relacionamentos você atrai? Qual é o radar que você tem? Já é um radar saudável em que você está trazendo pessoas saudáveis para caminhar como você? Porque conforme eu vou me descobrindo, a agenda vai mudando. Eu vou mudando de pessoas ali que me seguem no Instagram. Eu mudo também as pessoas que eu sigo no Instagram. Existe uma mudança. Quando eu me permito trabalhar as questões que eu preciso, mudanças acontecem. Que tipo de relacionamento você atrai? Antes de nós dividirmos em grupos, queridos, eu queria falar sobre um manejo. Como uma sugestão de manejo na questão de relacionamentos. Como eu lido? Você está em relacionamentos nos quais só muda o nome, mas todas as pessoas, você só tem relacionamentos de pessoas que controlam? Você só tem relacionamentos de pessoas que te controlam? Vamos trabalhar essa questão do nosso radar tantã em grupos de apoio, talvez a análise. O manejo para trabalharmos os relacionamentos disfuncionais, queridos, é trabalhar quem eu sou, me permitir o conteúdo de quem eu sou vir à tona. Permitir que as coisas venham à tona. E esse é o período ideal para os conteúdos que eu tenho vir à tona. As coisas vão mudar. Nós vamos voltar desse isolamento social. Nós vamos ainda nos abraçar, vamos ainda nos ver, mas vamos aproveitar esse período no qual não tem esses entretenimentos para nos aprofundar. Vamos aproveitar a solitude, vamos aproveitar esse tempo para olharmos para nós mesmos. Vamos caminhar com os nossos grupos de apoio. A minha oração é que nesse período nós trabalhemos, nós vejamos os conteúdos que nós temos e nós falemos com os nossos padrinhos, com os nossos prestadores de contas, com o nosso terapeuta, com o nosso psicólogo. Vamos trabalhar essas questões, porque nós não somos vítimas de relacionamentos disfuncionais, queridos. Nós não somos vítimas. Conforme eu vou me percebendo, a minha agenda vai mudando, os meus amigos vão mudando. Como diz aí, a fila anda. Então, vamos dividir em grupos agora e a pergunta é: qual conteúdo o isolamento social tem trazido nos meus relacionamentos? E que tipo de relacionamentos eu atraio? Nós vamos ouvir uma música que é O Teu Amor Não Falha. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem pela manhã. Porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Nossos conteúdos, do Celebrando a Recuperação está no nosso canal, Celebrando a Recuperação IBAB. E vai ser um prazer ter você lá, se inscrevendo no nosso canal, passando essas reflexões para outras pessoas, mas, sobretudo, participando do grupo de apoio que vai começar agora. Uma boa noite e tenha um bom tempo no grupo de partilhas.